Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos orar para as crianças, que elas vão para o local delas lá. Amém? Senhor Deus, abençoa nossas crianças, ser com elas no crescimento, na graça, no conhecimento de Jesus. Abre a mente delas para que elas possam entender e aprender a sua palavra. Use os professores nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em sintonia na igreja. Glória a Jesus. Glória a Deus. Não é para dar essa microfonia que não estava dando. Eu cheguei aqui e o Espírito Santo me deu uma palavra para pregar. E foi justamente aonde o pastor Eustáquio leu. Bom, para você pode ser coincidência, para mim é providência. É Deus em sintonia, o Espírito Santo em sintonia na igreja. Com tantos capítulos da Bíblia, a pessoa escolher justamente aquilo que você escolheu antes para pregar, eu só posso acreditar que é uma resposta de Deus. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 1, aonde foi lido a palavra oficial. Deus abençoe. Só o primeiro versículo diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Quantas vezes? E de muitas aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nesses últimos dias pelo seu filho, ou pelo filho. Glória a Jesus. Olha para esse irmão bonito que está do seu lado aí e diga para ele assim: que bom que você está aqui, estou feliz de sentar ao seu lado. Glória a Deus. Lavados, redimidos pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha falar conosco nessa noite, através da sua palavra. Deixe o seu coração aberto. Se você esperar para o Espírito Santo abrir o coração, ele não vai abrir. Isso não é tarefa dele. A tarefa de abrir é sua. Você abre, ele entra. Se você não abrir, ele não entra, porque está fechado. E ele não entra em propriedade particular sem ser convidado. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, educadamente eu entro na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Se você não abrir, não vai ter, ele não vai entrar e muito menos vai sentar na mesa com você. Agora, se você abrir, ele não só vai entrar na sua casa, mas vai sentar na tua mesa. A mesa, quando a Bíblia fala de mesa, está falando de comunhão. Está dizendo que ele vai abrir ele vai entrar na sua casa e vai para o lugar da comunhão, que é a mesa. Mesa é lugar de comunhão, é onde a família se reúne para fazer as suas refeições. É um lugar onde se conversa e onde se tem diálogo. Deus quer ir para o lugar que você mais gosta, principalmente os crentes, de mesa. Amém? Os crentes gostam de mesa, porque tem comida. Deus abençoe. Tome o seu lugar. Glória a Jesus. O tempo é tão curto. Nossos cultos, o tempo está ficando tão curto, que a gente faz as coisas numa correria tremenda para manter um culto desse em 2 horas, com tanta programação. Por exemplo, a equipe de louvor podia cantar mais uns 3 hinos, o coral podia cantar mais uns 2, a banda podia tocar, mas não tem tempo. Temos tempo, são 2 horas de culto. Eu quero dar um aviso aqui antes de esquecer. Nós estamos com oração de 6 horas aqui há muito tempo, e segunda-feira passada nós começamos a orar apresentando o Brasil, porque é um dever nosso, e nós temos obrigação de orar pela nossa nação. O Brasil hoje está um país em risco, com muitas novidades
estranha, prejudicial à família, à igreja, e tantos marcos que o Brasil tem que estão querendo remover por tudo. E aí nós achamos por bem fazer uma campanha de 6 horas, adicionar na campanha de oração, durante 21 dias, às 6 da manhã. Essa semana teve um grupo aqui, mais ou menos uns 15 irmãos, mas você pode aumentar esse número aí. Você pode levantar cedo e vir à igreja orar, buscar a Deus em oração. Você está se fortalecendo e ao mesmo tempo você está intercedendo pelo país que você mora. Uma das marcas do judeu não é o que Israel vai fazer por eles, é o que eles podem fazer para Israel. O judeu não se preocupa se o país vai fazer alguma coisa para eles, ele se preocupa em saber o que eles podem fazer pelo Brasil. Que nós possamos pegar essa marca dos judeus e fazer disso aqui no Brasil. Não esperar o que o Brasil vai fazer por mim, mas o que eu posso fazer para melhorar essa nação, até mesmo pensando nos filhos, nos netos que virão. Pode ser que as coisas piorem para eles, mas se nós orarmos, Deus pode mudar a história. Nós acreditamos num Deus que muda a história. Nós acreditamos num Deus que faz as coisas acontecerem. Tem muitos países no mundo, especialmente a Coreia do Sul, era um país que estava totalmente entregue à corrupção e à destruição. As igrejas se uniram e começaram a orar às 5 horas da manhã, e o país se tornou um dos melhores países para se morar hoje, onde tem a maior igreja do mundo, 3 milhões de membros numa igreja. Proporcionalmente é o lugar que mais tem crente no mundo, é na Coreia do Sul, onde está a igreja do Po Ying Cho, que já está do Senhor. Isso tudo começou quando a igreja resolveu tomar sua posição, quando a igreja entendeu que ela tem uma parcela, e que Deus entregou isso para nós, e que nós como igreja temos que nos posicionarmos, e mostrar por que estamos aqui, para que Deus abriu uma igreja, para que Deus fundou uma igreja no Brasil. Foi para que nós, nesses momentos difíceis, a igreja dobre o joelho e fale com Deus, e Deus muda as coisas, Deus muda as estações, Deus muda clima, Deus muda a lei para abençoar o seu povo. Agora, se nós precisamos orar, o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, há uma promessa de Deus: eu ouvirei do céu. Nós já temos uma confirmação de Deus: eu ouvirei do céu, perdoa os seus pecados, saro a terra, e os meus ouvidos estão atentos às orações que forem feitas nesse lugar. Então te convido para estar aqui às 6 da manhã, orando, buscando a Deus nas primeiras horas do dia. Eu já faço isso de muitos anos e estou vivo e bem. Não mata ninguém levantar cedo para vir orar, pelo contrário, você vai ter mais vida, porque quem ora, a Bíblia diz que quem busca o Senhor, Deus acrescenta os dias. Então você quer viver muito, não precisa se preocupar com ginástica, se preocupe em buscar a Deus. Não se preocupa só em malhar lá na academia, ficar 2, 3 horas lá suando. Venha ficar 1 hora de joelho que vai dar mais resultado. Aí depois você vai malhar, aí pode. Depois que você ficar 1 hora de joelho, aí você pode ficar 1 hora na academia. Não, está errado. Nós estamos preocupados com o quê? Só com o corpo. Irmão, esse corpo aí, esse nosso corpo aqui, quando a gente morrer, se você ficasse 2 dias dentro da casa, todo mundo queria que você saísse rápido. Você começa a passar por uma fase do seu corpo, que você vai começar o corpo começa a apodrecer, começa a sair um líquido meio amarelado de dentro, e junto com isso vem um fedor terrível, todo mundo quer sair de perto de você. Então esse corpo aqui, bonitinho, que você cuida tanto, deve cuidar mesmo, mas você tem que ter cautela, você também tem que se preocupar em buscar a Deus, porque depois que a gente morre, depois de 2 dias, todo mundo quer sair de perto de ninguém, por mais que tua esposa te ame, o teu pai te ame,
vai tirar você lá de dentro da casa, porque não aguenta mais. Então isso vai se acabar. Mas a Bíblia diz: aqueles que fazem a vontade de Deus, esses sim permanecem para sempre. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, inclusive saúde para o corpo. Só uma dica para você, para ver se você levanta desse comodismo que você se encontra. Está na hora de levantar, a igreja está na hora de sair do sono. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Quanta gente que já está aposentado, não está trabalhando mais no serviço material, e fica o dia todo dentro de casa, não vem na igreja na oração. Irmão, o que é que você está fazendo em casa, pelo amor de Deus? Vem acrescentar esse número de intercessores na igreja, e eu tenho moral para te chamar, porque eu estou aqui. Se eu fosse um pastor que não estivesse aqui, eu não tinha nem coragem de falar isso. Agora eu falo debaixo de uma autoridade, com exemplo, de que eu não mando você vir, eu venho para orar. Então eu tenho autoridade, revestido de autoridade de Deus, para cobrar isso da igreja, cobrar isso de você. Você não vai apontar o dedo e dizer assim: você não vem. Não, você não vai vir, porque todo dia 6 horas da manhã eu estou aqui. Isso não é da agora, nem uma campanha, que eu não faço campanha. Vamos fazer uma campanha. A minha campanha, desde que eu aceitei Jesus, todo dia eu tenho uma campanha de oração, desde que eu aceitei Jesus, e vou até Jesus voltar. A minha campanha não tem data. A data é só quando Jesus voltar, ou então quando Jesus me levar. Mas já que você gosta de 21 dias, ou de 7 dias, ou de 14 dias, ou de 30 dias, vem fazer isso. Amém? Quem tem ouvido, o quê? Que o Espírito diz à igreja. Aí você diz assim: não, mas quem está falando não é o Espírito, não, eu estou sendo usado por Deus, pelo Espírito Santo, para falar isso. Muito bem, o texto que nós lemos fala de um Deus que sempre quis se comunicar com pessoas. Deus não é um Deus transcendente só, mesmo Ele sendo um Deus transcendente, Ele é um Deus eminente, está presente, Ele está no seu dia a dia, Ele se faz presente junto com todos aqueles que temem. Jesus disse: eu e o meu Pai viremos e faremos em vocês morada. Nós temos uma promessa de Deus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós temos uma promessa de um Deus que está presente, e o de um Deus que se preocupa, e o de um Deus que gosta de estar. Deus gosta de relacionamento com pessoas. Deus se mostra em muitos lugares, Deus se manifestando, às vezes de forma para castigar e outras vezes para abençoar. O texto vai dizer: havendo Deus antigamente falado muitas vezes, não foi só algumas vezes, foi muitas vezes, de muitas maneiras. Deus tem o seu jeito de falar. A Bíblia diz que Deus fala até na tormenta, Deus fala até na tempestade. Trovão, relâmpagos e terremotos são a voz de Deus falando conosco. Por exemplo, para os contemporâneos de Noé, qual foi a voz de Deus? Para os contemporâneos de Noé, a voz de Deus foi o dilúvio. Deus usou uma linguagem de destruição. As pessoas não queriam ouvir a voz de Deus. Essa questão de não ouvir a voz de Deus não é coisa do século 21. Não, é coisa do passado. Primeira geração, a geração de Noé, já não queria ouvir a voz de Deus. Deus tentou falar com eles durante 120 anos. Enquanto Noé construía a arca, Noé estava falando de que Deus ia acabar o mundo com água. Mas as pessoas não deram ouvido. As pessoas preferiram apostar naquilo que não ia acontecer. Mas a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Deus fala, vai cumprir. E as pessoas achavam, os contemporâneos de Noé, eles diziam: eu acredito num Deus que é amor, eu não acredito num Deus que tem coragem de fazer alguma coisa parecida como essa. Mas Deus falou, e eles só foram entender
a voz de Deus quando Deus falou através do dilúvio, onde não sobrou ninguém a não ser uma família: Noé, sua esposa, 3 filhos e 3 noras. Foi os que sobraram de uma geração de algumas centenas de pessoas. Mas por quê? Porque Noé entendeu que a voz de Deus é para ser não somente ouvida, mas a voz de Deus é para ser obedecida. Então Deus fala, e como Deus falou com os contemporâneos de Noé, através de um dilúvio, que chovendo tantos 40 dias, não sobrou absolutamente nada, a não ser aqueles que deram ouvido à voz de Deus. Deus tem falado de muitas formas nos nossos dias, através do próprio Jesus, mas as pessoas não estão dando ouvido à voz de Deus. Outra vez que Deus falou com as pessoas, na destruição de Sodoma e Gomorra, foi uma voz de Deus, Deus se manifestando para aquela geração daquela cidade de Sodoma e Gomorra. Eles não queriam ouvir, porque a Bíblia diz que havia um pregador lá. A Bíblia é muito categórica quando ela diz que o sobrinho de Noé, Ló, era pregador da justiça. Então havia um pregador em Sodoma e Gomorra, mas eles não deram ouvido à voz de Deus comunicada. Mas Deus se manifesta naquela cidade, destruindo. Diz a Bíblia que Deus mandou chuva de fogo e enxofre, e acabou toda aquela cidade. Foi também um sistema de Deus falar com aqueles que não querem ouvir a voz de Deus. Sodoma e Gomorra foram destruídas porque não quiseram ouvir o pregador da justiça. Este mundo será exterminado. Pedro chega a dizer que não ficará raiz nem ramos que não seja queimada, porque as pessoas não querem ouvir a voz de Deus. Mas vai chegar uma hora que Deus vai falar através da tormenta. E a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra não sobrou ninguém, todos foram mortos através de um recado de Deus para as pessoas. Se você quer ouvir a voz de Deus, Deus vai te dar tempo, mas vai chegar um momento que quando você virar as costas, Deus vai falar com você através da tormenta, através de alguma coisa que você não vai gostar, mas uma hora você vai ter que parar para ouvir a voz de Deus. Você vai ter que parar para ouvir a voz de Deus. Terceira vez que Deus falou com o homem, através das 10 pragas do Egito. As 10 pragas do Egito foi uma manifestação de Deus falando com aquele povo. Faraó não queria ouvir a voz de Deus, mas Deus mandou aquelas 10 pragas, terminando com a morte de todos os primogênitos de Faraó naquele dia, naquela época. Por quê? Porque Faraó não quis ouvir a voz de Deus e obedecer. Mas Deus vai cumprir os seus desígnios. Jó capítulo 42, verso 1 e 2 diz que Deus é poderoso e os seus desígnios jamais serão impedidos. Operando Deus, quem impedirá? A voz de Deus precisa ser ouvida. Ou eu recebo a voz de Deus de forma suave, ou então eu vou ouvir a voz de Deus através da tormenta. Faraó e o Egito foi totalmente destruído, porque era uma forma de Deus falar, e quando Deus quer falar, ninguém pode impedir. Não há no universo ninguém, uma só pessoa que possa impedir a voz de Deus falar. Ele fala porque Ele é soberano sobre todas as coisas, e Ele é Senhor de todas as coisas, e nós precisamos parar para ouvir a voz de Deus. Ele falava de muitas formas e de muitas maneiras pelos profetas. Deus fala pelos profetas. Ele fala através do choro de Jeremias. Jeremias era considerado o profeta do choro. Ele chorava entregando o recado, mas as pessoas também não quiseram ouvir. Deus fala através de Ezequias. Ezequias vai usar as visões, as rodas grandes que passa dentro da pequena, mas as pessoas também não quiseram ouvir a voz de Deus. Deus vai falar através de Davi, através dos salmos. Deus vai falar através de Davi. Deus vai falar através da natureza. O Salmo 119 diz que o céu
proclama a obra de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. O céu manifesta a glória de Deus, e o firmamento as obras das suas mãos. Deus também não só fala através da voz, Deus também fala através da natureza. No capítulo 8 e versículo 22 do livro de Romanos, Deus fala através da natureza. Diz que a natureza geme como dor de parto, esperando o dia da sua redenção. Não tem como as pessoas dizerem que não ouviram a voz de Deus. No dilúvio, Deus deu 120 anos, um grande espaço para que as pessoas ouvissem a voz de Deus, mas eles preferiram apostar naquilo que Deus estava dizendo. Ele dizia: certamente Deus não vai fazer isso. Tem muita gente dizendo: Deus não vai me castigar, Deus não vai fazer isso comigo, porque Deus é amor. Não se esqueça de uma coisa: a mesma proporção do amor de Deus, também há a justiça de Deus. Deus te ama pelo amor, mas Deus te pune pela justiça. Não se esqueça que todos terão que ouvir a voz de Deus, seja de forma amorosa, ou seja da forma da tormenta. Mas nenhum ser humano dessa terra, não, mas o índio que está lá, Deus fala através da natureza. O rio fala, o rio tem sua voz, a natureza tem sua voz. O salmista já diz: o céu vai manifestar a glória de Deus. Para aqueles que não ouviram a voz, vão ouvir a manifestação de Deus através da natureza e através do gemido da natureza. O pecado é tão danoso que não só destruiu o ser humano, o pecado não só trouxe mal para os homens, o pecado só não afastou o homem de Deus, mas a própria natureza geme esperando o dia da sua redenção. A natureza está dizendo: nós queremos a libertação, nós queremos ser livres, nós queremos adorar a Deus também. É preciso ouvir a voz de Deus. Outro que ouviu, outros que usou, que Deus usou para trazer a sua voz: João Batista, o precursor de Jesus, a voz que clama no deserto. E o teor da mensagem de João, o ápice da mensagem de João era: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependeis, procurai fruto de ordenação, procura fazer alguma coisa para que Deus possa perdoar os vossos pecados. João foi um dos pregadores que mais falou sobre arrependimento, mas as pessoas também não ouviram a voz de João. Eles apostam em achar que Deus vai tolerá-los e deixar que Deus faça a sua própria vontade. Voltando para o texto, eu estou correndo aqui porque ainda temos algumas coisas para fazer. Temos 3 crianças, os irmãos aqui não estão brincando. Tem 3 crianças para apresentar hoje. Os irmãos não estão brincando. Crescei-vos e multiplicai-vos. Faz isso aí que é Deus que está mandando. Mas o texto vai terminar. Deus não desiste. Vem uma geração, para cada geração Deus levanta um profeta. Deus levantou um profeta em todas as gerações que passou, mas ninguém quis dar ouvido à voz de Deus. Mas Deus não desiste, Deus continua insistindo, porque o amor de Deus, ele não tem fim. Deus sempre vai insistir numa geração. Todas as gerações que já passaram, Deus usou alguém, algum profeta, alguma visão, alguma revelação, alguém levando a palavra de Deus, profeta saindo para levar a palavra de Deus, mas as pessoas não ouviam. Deus não desiste. E o texto, na segunda fase do texto, diz assim: e a nós nos falou nesses últimos dias pelo o Filho. Tudo que Deus fez para que o mundo ouvisse, não ouviram, mas Deus insiste. E Deus vai fazer, o melhor de Deus ainda estava para vir. O profeta vai profetizar de Deus e dizer: o melhor de Deus ainda há de vir, o que há de vir, virá e não tardará. Lógico que o profeta estava se referindo a Jesus. Deus não vai desistir e vai sacrificar. O amor de Deus é tão grande que Ele vai sacrificar para que nós possamos ouvir a sua voz.
Deus sacrifica o seu próprio filho. O seu filho é sacrificado para trazer uma mensagem para a humanidade. E infelizmente, já tem mais de 2000 anos que Jesus esteve aqui. Ainda tem milhares de pessoas que não param para ouvir a voz de Deus. Mas Deus tem falado. Apocalipse, no capítulo de número 22 e versículo de número 17, diz assim: o Espírito e a esposa dizem: vem. Quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, vem. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Existe um Cristo que insiste com você, que vai com você até as últimas consequências, mesmo você dizendo não, mesmo você blasfemando contra Ele, mas Ele vai dizer: o Espírito e a noiva diz: vem. A igreja está aberta, proclamando o Evangelho de Cristo, com uma só finalidade: que você se converta, que você volte, que você dê ouvido ao Evangelho. Quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifesta o braço do Senhor, Deus está falando com você. Deus está falando através da sua palavra, através dos pregadores, está dizendo: você que está cansado, você que está oprimido, vinde a mim, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você continua no pecado, você continua na promiscuidade, você continua praticando a iniquidade. O mundo não quer que falemos mais de pecado, mas nós vamos falar de pecado sim. Se você não se converteu no pecado, se você não largar o pecado, você não vai morar no céu. Você precisa mudar as suas atitudes para morar com Jesus. O mundo quer nos calar. Estão processando pregador para todo lado aí, vai processar muita gente, mas nós não vamos deixar de dizer que o pecado vai levar o homem para o inferno, que toda promiscuidade, toda iniquidade, profeta Isaías no capítulo 59 verso 1 ele diz que tem uma coisa que afasta o homem de Deus: o pecado. A Bíblia diz que o pecado mobiliza a mão e os ouvidos de Deus para ouvir. Então, se você está no pecado, se você está na prática do pecado, se você está se prostituindo, se você está fazendo coisas erradas, você precisa converter o Evangelho. Você precisa ouvir a voz de Deus que diz: vinde os cansados, vinde os oprimidos, porque eu tenho água viva para vos dar. Vós que tem sede, vinde a mim e beba. O mundo precisa, o Evangelho precisa ser pregado, e nós precisamos anunciar que Jesus continua falando, mas Ele ainda vai falar depois do arrebatamento, no julgamento do juízo final. Ele também ainda vai falar com aqueles que não se salvaram e aqueles que não deram ouvido à voz de Deus, dizendo: afastai de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os anjos, para Satanás e os seus anjos. Se você der ouvido à voz de Deus nessa noite, você pode ter feito qualquer coisa, você pode ter cometido o pecado mais horrendo que você possa imaginar. Ele vai dizer para você: eu pego os teus pecados, jogo no mar do esquecimento, e dele não busco mais. Vou jogar no mar, e vou jogar no fundo do mar, e vou pegar a chave e vou jogar fora também, e nunca mais me lembrarei. Mas para isso você precisa acreditar. Isaías vai dizer: quem deu crédito. Você sabe qual é o maior pecado do homem hoje? Não é assassinar o seu semelhante. O maior pecado do mundo hoje é não dar ouvido à voz de Deus. Deus não vai desistir enquanto houver igreja aqui na terra. Enquanto a igreja não for arrebatada, Deus vai continuar usando profetas e pregadores para anunciar as boas novas às pessoas. O problema é que as pessoas não querem mais acreditar. Ah, mas eu estou vendo alguns evangélicos fazendo alguma coisa. Você não tem que olhar para defeito de homem, rapaz. Você tem que olhar para Jesus. Você fica criando aí um, eu não vou aceitar Jesus porque tem alguns irmãos na igreja fazendo coisa errada. Você vai para o inferno porque os outros erram. Aí eu te pergunto: você que está desviado aqui, eu desviei porque eu vi alguma coisa errada na igreja. O que você quer? Você quer ser perfeito? Nós vamos orar e você morre e vai para o céu.
Porque enquanto você estiver aqui, você vai conviver com falha de homens. Mas nós não seguiremos homens, orientamos pelos homens, mas nós seguimos a Jesus. Eu te pergunto, ô desviado, que saiu da igreja: eu saí da igreja porque eu fiquei decepcionado. Levanta aí e fale comigo. Eu duvido se você tem coragem de fazer isso, de levantar e dizer qual foi a hora que Jesus te decepcionou. Qual foi a hora que Jesus te decepcionou? Qual foi a hora que Jesus não cumpriu com as suas promessas com você? Levanta. Não, eu saí porque alguém errou. Alguém erra e nós ajudamos, mas alguém não me salva. Eu não te salvo, nem você me salva. Eu estou olhando para o alvo, e o meu alvo é Jesus, e Jesus não erra. Por isso que essa máxima de dizer que eu desviei, você desviou, sabe por quê? Porque você não quer compromisso com Deus. Você sabe por que você desviou? Porque você veio para a igreja pensando no pecado e não largou o pecado. Você sabe por que você desviou? Porque você brincou de ser crente dentro da igreja, e aí você fica inventando história. Eu saí da igreja porque o pastor errou, porque fulano errou. Você saiu porque você nunca teve compromisso com Deus. Porque quem tem compromisso com Deus reconhece as coisas e não tira o olho de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para de ficar inventando história. Para de ficar buscando subterfúgios para querer fundamentar a tua vida pregressa do pecado. Reconheça que você precisa de Jesus. E eu estou falando com alguém aqui muito forte. Reconheça que o teu estado, o culpado é você. Você precisa sair daquela narrativa de Eva e Adão. Por que você fez isso, Adão? Foi a mulher que tu me deste. E aí vai para Eva e ela diz: foi a serpente. A serpente deve ter dito: foi o diabo. E o diabo diz: quem? Você precisa sair dessa narrativa de que você fracassou, saiu da casa do Senhor, porque o outro foi culpado. Escuta aqui, abre os teus ouvidos que eu vou falar um negócio para você. O culpado é você. Para de ficar passando para os outros aquilo que você não tem coragem de assumir. Para de ficar jogando para os outros aquilo que você errou. O culpado de você ter desviado não é A nem B, é você. Falta de compromisso com Deus. Amém? As verdades precisam ser ditas aqui em cima. Isso aqui é lugar de confronto. Ou você sai alegre, ou você sai com raiva. Mas alguma coisa tem que acontecer dentro de você. Igreja não é para você vir e ficar aí olhando e vivendo em berços esplêndidos, olhando os anjos voando por aí. Isso aqui é lugar de você vir para ser confrontado. Nós estamos aqui para ser confrontado pelo Evangelho. Evangelho tem que confrontar. Se você não aceitar o confronto do Evangelho, você nunca vai mudar de vida. Evangelho é desafio. Jesus disse que o caminho é estreito. Você não pensa que ser crente é fácil. Aliás, ser crente é fácil. Difícil é ser servo. Porque crente vai na onda de tudo. Crente peca e esconde pecado. Servo peca e confessa. Há uma diferença entre o servo. O servo está para servir. O crente está para se apresentar. O servo aceita a mensagem. O crente rejeita a mensagem. A Bíblia diz: o diabo também é crente, mas ele estremece. E nós estamos cheios de crentes nas igrejas rejeitando a palavra. E por que rejeitam? Porque eles vêm para a igreja dizendo: eu quero ouvir uma mensagem. E está cheio de gente aí pregando, trazendo um orgulho. Se isso é autoafirmação, autoajuda. Eu vou para a igreja para ouvir uma mensagem de autoajuda. Pois aqui você vai ouvir uma mensagem para arrancar o pecado da tua vida.
Nós aqui não temos propósito de fazer você ficar em cima de um ego, aí estou inchado. Não, aqui nós queremos fazer, a mensagem aqui tem que fazer você chorar, tem que levar você lá para o teu íntimo e dizer: Deus, arranca do meu coração isso que está dentro. A palavra de Deus tem que arrancar alguma coisa que não está bem na tua vida, enquanto ainda é tempo. Eu prefiro ouvir uma mensagem que me confronta de que ouvir uma mensagem que massageia o meu ego. É lógico que os pregadores gostam disso demais. Depois do culto só a gente abraça. Aqui depois que eu prego ninguém me abraça. Fica por aí no estacionamento da igreja: o pastor hoje falou duro. Eu falei duro mesmo. Se você quiser moleza, vai comer sopa de minhoca. Ninguém me abraça aqui. Não vem ninguém me abraçando. Pastor hoje foi. O pastor hoje foi duro. Sabe o que é duro? Morrer e ir para o inferno. Receber os ganchos do diabo nas costas. Aquele gancho de 3 ganchos assim, enfiando nas tuas costelas até sair do outro lado. Sabe o que é duro? É morar num lugar onde só tem fogo. Baixo é fogo, sobe é fogo, desce é fogo, sobe é fogo, desce é fogo. E é direto. Fogo nunca se... Lembre-se, a Bíblia diz: o fogo nunca se apaga. E o bicho nunca morre. Então isso para mim é que é dureza. Vamos colocar de pé. Quem deu crédito à nossa pregação? Quem se manifestou o braço do Senhor? Eu quero convidar aqui na frente, você que está desviado, está afastado, que você disse assim: eu vim hoje na igreja, eu não queria ouvir isso, mas foi justamente o que eu preciso. É porque Deus te ama e tem projeto com você. Aonde está uma pessoa? Levante a sua mão assim comigo. Levanta a sua mão comigo assim e venha na frente. Recebeu uma oração especial. Está vindo o primeiro ali, glória a Deus. Um irmão para ficar do lado dele aí, o Marquinhos. Para cada pessoa que levantar, levanta um irmão para ficar do lado dele, ao lado dele ou dela. Onde está a segunda pessoa? Faz assim com a mão. Levanta a mão, vem à frente. Você está afastado do caminho do Senhor. Deus quer te resgatar hoje. Deus quer fazer uma aliança contigo hoje. Está vindo ali a segunda pessoa, glória a Deus. Uma irmã para ficar ao lado dela. Está vindo mais uma irmã aqui. Mais uma irmã aí para ficar do lado de outra irmã. Está vindo mais outra ali, um jovem para ficar do lado dele aqui. Glória a Deus. Me parece que esse jovem já é daqui. Parece que ele já é daqui. Onde está mais uma pessoa? Venha rápido, não fica demorando não. Não atrase o culto por sua causa. Faça logo o que você tem que fazer e agora. Aqui desse lado aqui, ó. Essa ala aqui. Não adianta querer se esconder. Deus está te vendo. Deus está te vendo. Deus está falando com você que está nessa ala aqui. Que nessa ala aqui você está desviado, está afastado. Você já tem quase um ano que você não participa de ceia. Você precisa reconciliar com Jesus. Você precisa reconciliar com Jesus. Você já tem mais de ano que você não participa da ceia. Você não dá mais em comunhão. Você precisa se levantar desse lugar aqui, dessa ala aqui, e vir aqui reconciliar com Jesus. Não pensa muito, venha rápido. Pastor, como é que você está porque eu estou aqui? Eu sei que você está aí. O Espírito Santo sabe que você está aí. E eu vou ser mais preciso. É um casal que se afastaram da igreja
que o Espírito Santo de Deus quer te reconciliar hoje. Quem tem ouvido, ouça. Eu não tenho dúvida. Agora as pessoas duvidam, mas ainda você pode pensar que é você, que Deus está falando com você e a sua esposa, e que você precisa retornar, e é os dois, e é urgente. Amém? Aqui nessa ala, tem alguém? Levanta a mão. Aqui nessa ala aqui, algum desviado aqui? Não fica desviado. Não fica desviado. Afastar do caminho do Senhor é perigo para você. É um perigo, você está afastado. Deus quer reconciliar contigo hoje. Tem mais alguém? Eu sei que tem, mas as pessoas continuam duras no coração. Nós vamos orar por esses irmãos aqui. E eu estou convicto desse casal que veio aqui hoje, e que Deus está falando com eles. Você pode crer que o Espírito Santo está falando com vocês. Agora, a pessoa não acredita, não é culpa do pregador. Nós lançamos sobre vocês a culpa. Se você perder a salvação, não é culpa nossa. Nós estamos te avisando hoje. Antes que você saia daquela porta ali, há um aviso de Deus para vocês. Nós estamos felizes com uma irmã aqui, o irmão. Eu não sei se é a família. Irmãos, é família? Vocês estão reconciliando? O jovem também está reconciliando. Olha, irmão, a família aqui: o pai, a mãe e o filho. 3. Deus está trazendo uma família toda. E nós temos aqui mais uma irmã aqui também, que está voltando para Jesus. Uma pena que esse casal não quer vir. Uma pena. Eu fico com pesar. Eu não posso fazer mais do que isso, de chamar, de convidar. Se as pessoas não acreditam, aí não é problema nosso. Quem deu crédito à nossa pregação, aceita. Quem não dá crédito, duvida. E os duvidosos nunca vão receber a bênção de Deus. Estenda as mãos para cá. Vamos orar por essa família abençoada aqui, essa nossa irmã aqui também, que estão voltando à casa do Senhor. Essa igreja vai encher de pessoas que estão afastadas. Deus já falou comigo isso. Pode pregar, meu servo, sobre pecado, e eu vou trazer muitos desviados. E eu estou vendo Deus fazer isso todo final de semana, e também na semana, até na terça-feira, na quinta-feira, Jesus está salvando pessoas aqui. E todos são afastados, mas Deus quer fazer é isso mesmo: trazer os afastados para o arrebatamento da igreja. Estenda as mãos para cá. Senhor Deus, apresentamos essa família, apresentamos essa irmã, que nessa noite estão reconciliando com o Senhor, que estão voltando à casa do Pai. Que os seus pecados sejam perdoados, esquecidos, e ao mesmo tempo dê força para que eles possam vencer o pecado que vai confrontar novamente. E que a partir de hoje eles façam um compromisso com Deus de ser fiel até a morte. Que os seus nomes sejam escritos mais uma vez no livro da vida. Prepara eles para o arrebatamento da igreja, e que eles continuem firmes no Senhor, e que nunca mais retorne para fazer as coisas do mundo, mas que permaneça na tua casa até a volta de Jesus. Essa é a nossa oração e a nossa gratidão ao Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem aplaudir a Jesus?